militar deu detalhes ao Intercept Brasil de como o exército deu fim no corpo de Rubens Paiva e também contou sobre outros crimes secretos da ditadura. Vamos entender com o Pedro Zambaida aqui no Plantão no Meteoro? Agora. Pedro, vamos lá. Nada como um Oscar, né, gente? Não, realmente, o filme Ainda Estou Aqui, ele conseguiu movimentar a discussão sobre a ditadura militar brasileira mais do que os 3 governos anteriores juntos. E sim, eu estou falando dos 3 governos anteriores, incluindo o atual, né? O governo atual e os 2 anteriores juntos. Não, tava tudo parado, Sofia. Eu entrevistei a Juliana Dalpiva, que está lançando um livro sobre o crime contra o Rubens, né? E o julgamento, inclusive, dos assassinos do Rubens Paiva tá parado no Supremo, e o temor é que, por eles serem velhinhos, o crime prescreva, né? Mas surgiu essa entrevista nova no Intercept com esse militar, e aí tem uma outra entrevista mais antiga que o site Migalhas também resgatou, da Veja, mas essa entrevista que foi feita com o veterano paraquedista, o militar Valdemar Martins de Oliveira. Tá aqui o título do Intercept, né? Fiquei calado por muito tempo. O militar revela detalhes de como o exército deu fim ao corpo de Rubens Paiva e outros crimes secretos da ditadura militar. Reportagem aí do Sérgio Barbo. O assassinato de Rubens Paiva, um dos crimes mais emblemáticos da ditadura militar e que norteia a história do filme Ainda Estou Aqui, indicado ao Oscar, agora vencedor, né? Permanece com muitas perguntas sem resposta. Uma delas é o que os militares fizeram com o corpo do deputado após matá-lo. Agora uma nova revelação pode ajudar a montar o quebra-cabeça que dura mais de 50 anos. Veterano paraquedista, o militar Valdemar Martins de Oliveira prestou serviços de busca, apreensão e espionagem para o exército durante a década de 1970, alguns deles sob coação. Disse ele em entrevista ao Intercept Brasil. Em alguns desses trabalhos, ele acabou testemunhando ou tomando ciência dos crimes praticados pelos órgãos de segurança da ditadura, lembranças que, segundo Valdemar, nunca o abandonaram. Uma delas envolve o destino dado pelos militares aos restos mortais de Rubens Paiva. Versões conhecidas se alternam entre o seu corpo ter sido enterrado na praia, que o Bolsonaro fala, né? Dá um jeito na ponta da praia, é uma referência a Rubens Paiva, tá, gente? Quando ele fala esse tipo de coisa. Ou atirado ao mar ou num rio. De acordo com Valdemar, Paiva foi arremessado ao mar com peso amarrado ao corpo, uma roda de caminhão. Tá, gente? Tá falando de execução desse naipe, tá, gente? 2 dos seus colegas de regimento, Jurandir Ozendorf e Souza e Jaci Ozendorf e Souza, participaram da ação Ocultando o Corpo em janeiro de 1971, sob ordens de Paulo Malhães, chefe da equipe. Paulo Malhães, quem tiver curiosidade, tem o depoimento dele na Comissão Nacional da Verdade, no YouTube. Ele é um dos torturadores que mais fala, inclusive ele morreu misteriosamente depois. Então é bem bizarra essa história. Jurandir lhe contou que o corpo de Paiva foi levado no mesmo dia da morte por um barco da Marinha. Meses depois, os irmãos Oschendorf seriam agraciados com a medalha do pacificador, honraria igualmente concedida pelo Exército ao assassino do deputado, o tenente Antônio Fernando Hughes de Carvalho, ligado ao Centro de Informações da Segurança Aeronáutica, o CISA. Rubens Paiva já chegou quebrado no 1º Batalhão, sede do DOI-CODE do Rio de Janeiro, vindo do CISA. Fernando Hughes terminou o serviço, afirma ele. Hoje ele vive numa espécie de limbo jurídico militar. De um lado, o exército taxou de ter sido desertor durante a ditadura, e isso o impediu de passar para a reserva, mas ele garante que nunca desertou e que demorou anos até descobrir que havia um termo de deserção em seu nome. E justamente por não saber que havia sido acusado de abandonar a tropa, conta que se sentia coagido a realizar trabalhos para o exército. Valdemar conta que resolveu falar por não ter mais medo de ameaças à sua família e por isso prefere contar o que sabe. Fiquei calado por muito tempo. Dizem que a pena máxima é de 30 anos, mas eu não estou numa prisão há 70 anos. Valdemar Martins depôs na Comissão da Verdade, ao lado de Ivan Seixas. Ali do cantinho está o Adriano Diogo, que eu trouxe num corte do Meteoro aqui outro dia. O Adriano foi torturado pelo brilhante Ustra,
que também torturou a presidenta Dilma Rousseff, depois foi assessor da Luísa Erundina e da Marta. 5 denunciados e nenhum condenado. Em 2014, o Ministério Público Federal denunciou os 5 envolvidos por formação de quadrilha armada, fraude processual, homicídio doloso e ocultação do cadáver de Rubens Paiva. Entre eles, Jurandir e Jaci Ossendorf, Rubens País Sampaio, que integrou o Centro de Informações do Exército, e José Antônio Nogueira Bellian, ex-comandante do DOI-CODE do Rio de Janeiro. Sabe quem é esse Bellian, Sofia? Trabalhou como assessor do Jair Bolsonaro. Todos se conhecem, entendeu? Todos são amigos. E Raimundo Ronaldo Campos. Outros acusados como Hughes Malhães e o capitão Fred Perdigão Pereira, que também teriam participado do crime, já haviam morrido na época da denúncia. Ou seja, teve criminoso que morreu de velho e não aconteceu nada com os caras, tá? Só pra vocês saberem. Até hoje ninguém foi condenado. A história cobra, como dizem? Não, não cobra não. Não cobra. Quem tem que cobrar somos nós. Exatamente. Enquanto isso, o coitado Adriano, que tá na foto aí em cima, foi torturado pelo Ustra, e ele sim foi punido por uma coisa que ele não fez. Mas vamos lá. Até hoje ninguém foi condenado pela morte de Rubens Paiva. Em fevereiro desse ano, o assassino do deputado foi um dos 3 casos concretos analisados pelo Supremo Tribunal Federal durante a discussão da lei de anistia e deve valer para crimes permanentes e graves violações de direitos humanos. A corte formou maioria para reconhecer que há repercussão geral. Para o ex-preso político Ivan Seixas, ex-membro da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva e consultor da Comissão Nacional da Verdade, as declarações do ex-militar são importante resgate das informações sobre as ações repressivas do período. O fato dele ter a disposição de falar tem de ser valorizado, ele já mostrou que se opôs às mortes, avalia. Na Argentina não há um documento que prove nada, tudo é baseado em depoimentos e ainda assim condenaram os culpados. É fundamental que isso aqui ande, tá, Sofia? Porque a gente agora tá tendo militar falando, a gente tá tendo mais pessoas falando. Tem esse texto aqui do Migalhas. Não começaram só agora com o Oscar, tá, gente? O Migalhas diz aqui, é um site jurídico, tá? Em entrevista, médico revelou o assassinato de Rubens Paiva pelo Estado. Amilcar Lobo descreveu o estado agonizante de Rubens Paiva na cela do Exército. Em 1986... 15 anos do desaparecimento do deputado estadual Rubens Paiva, Amilcar Lobo, médico que atuava como avaliador dos limites da tortura durante a ditadura militar, concedeu uma entrevista atestando que Paiva foi assassinado pela polícia do Exército do Rio de Janeiro. 9 dias após o procurador da Justiça Militar, Francisco Leite Chaves, com respaldo do ministro da Justiça, Paulo Brossard, determinar a reabertura do inquérito sobre o caso, Lobo surgiu como a primeira testemunha capaz de comprovar o assassinato. Em reportagem publicada pela revista Veja, em 3 de setembro de 1986, o médico relatou ter testemunhado o estado crítico de Rubens Paiva antes da morte. Essa reportagem aqui, exclusiva. Eu vi Rubens Paiva morrendo na prisão. O testemunho na imprensa. O ex-segundo-tenente do médico do Exército, Lobo, serviu ao quartel da Rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, em 71. Ele descreveu o momento em que foi chamado às 2 da madrugada para atender um preso. Quando eu cheguei no quartel, fui a última cela do lado direito no segundo andar, na área que se chamava presídio. Na cela onde habitualmente ficavam 5, 6 pessoas, havia um só preso deitado sobre uma cama. Ele era uma esquimose só, estava roxo da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Estava espancado. Ele havia sido torturado, mas quando fui examiná-lo, verifiquei que seu abdômen estava endurecido, abdômen de tábua, como se fala na linguagem médica. Suspeitei que havia uma ruptura do fígado do baço, pois eles provocaram uma brutal hemorragia interna. Eu nunca havia presenciado um quadro desse tipo. Aquele homem levava uma surra como eu nunca vi na vida. Eu fiquei na cela com ele durante 15 minutos. Durante todo o tempo que ele esteve deitado, estava consciente, não gemia, disse só 2 palavras: Rubens Paiva. Eu nunca havia ouvido esse nome, eu não sabia quem ele era. Eu não esqueci porque a situação em que ele estava me impressionou e porque eu nunca sabia o nome dos presos que atendia. Nunca tomava iniciativa de perguntar quem eram essas pessoas, disse o Lobo. Sabe por que ele foi torturado desse jeito, gente? Porque ele ajudou pessoas que estavam sendo perseguidas. Foi por isso que aconteceu isso. E foi um negócio assim, é medieval que é dito. Mostra o trecho da entrevista da Juliana Dalpiva, que eu deixei separado, Sophie.
Só para a gente dar um contexto. Não por questão do direito à verdade, da medida em que leva mais de 30 anos para criar a Comissão Nacional da Verdade, para se identificar esses casos, em que se interpreta a lei de anistia como se fosse um cheque em branco para, tudo aí, entra aí tudo. Não importa quem que fez, o que é que fez, ninguém precisa falar nada, não, tá tranquilo, beleza, lei de anistia em tudo, sem esclarecer os crimes, sem julgar os crimes, para daí depois discutir, não, isso aqui, lei de anistia. Não, é um cheque em branco. Eram militares, trabalhavam na repressão política, tem a lei de anistia. Basicamente, os recursos, era muito, claro, breve, é isso que é argumentado. Eles, nas audiências de instrução ali, a única que existiu no caso do Rubens, eles não negam o crime. Eles vão para a argumentação da lei de anistia, porque eles sabem que ela vai entrar rapidinho ali e trancar, e aí não precisa entrar no mérito. E se tiver que entrar no mérito, aí vai dar problema, né? Que é o que eles estão tentando fazer agora também com o 8 de janeiro, com todo esse que também... Né? Então, não exatamente com o 8 de janeiro, mas com o antecedente, né? No que diz respeito aos comandantes, a turma ali acusada, eles também não conseguem entrar no mérito. Porque agora tem uma diferença bastante importante, que é o fato de que duas das principais testemunhas de acusação da Polícia Federal e agora, provavelmente, do Ministério Público Federal também, da PGR, vão ser os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, contra o próprio ex-presidente da República e os colegas generais, porque eles foram chamados sistematicamente várias vezes para reuniões onde queriam assinar uma minuta golpista para dar um golpe de Estado e impedir que o Lula tomasse posse. Então, essa briga aí depois no Supremo vai ser interessante de se acompanhar como eles serão atacados. Porque as pessoas falam muito da delação do Cid, e a verdade é que, assim, a delação do Cid é importante? Mas a Polícia Federal tem muito mais prova do que a delação do Cid, né? Tanto do material de documentos e mensagens, como esse trunfo que é os depoimentos do general Gomes Freire e do brigadeiro Batista Júnior. Eu acho até, assim, em certa medida, os depoimentos deles mais importantes do que a delação do Cid. Ô, Sophie, pode avançar para o minuto 4. Né? Comandantes militares. Isso, vai lá. Tem outros compromissos. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? A gente podia ficar falando horas aqui, mas eu realmente tenho uma outra reunião, não vou poder continuar, mas em outro momento a gente fala mais, oportunidades não faltarão. Tá bom, então. Obrigado, Juliana Dalpiva, muito obrigado parabéns pelo livro, e a gente espera que seja um sucesso, acho que vai estourar, sobretudo se rolar um Oscar aí no meio do caminho. Ser lindo para o cinema brasileiro também, né? Que pelo menos uma das 3 estatuetas venha. Acho que consagra um trabalho. E no carnaval ainda, hein? Do Walter Salles, da Fernanda, que eu sou fã da Fernanda Torres, desde a Vani, entendeu? Fátima Sueli, sabe? Eu sou totalmente fã da Fernanda há muito tempo. E o carnaval promete, inclusive. Também eu acho que vou me somar às Fernandas por aí. E acho que, assim, é muito merecido, né? Torço muito para ver isso acontecer. Não pelo meu livro, mas por tudo que isso significa, por ver essa história ganhar o mundo, né? Eu fico feliz, assim, e toca, né? Eu ando assim, uma manteiga derretida. Falo um pouco meu, começo a chorar. De emoção mesmo com tudo isso, sabe? Por ver essa história ganhar o mundo e a gente poder falar disso de novo, porque por muito tempo a gente deixou de falar sobre esses temas, deixou de discutir essas questões, como se elas tivessem simplesmente sumido. E foi meio até chocante me dar conta do tanto de pessoas que não sabiam nem quem o Rubens Paiva era, sabe? Por isso que eu fico feliz de somar conhecimento, né? O meu livro se somar ao livro do Marcelo e ao filme, para quem quiser saber o que realmente foi aquele tempo, no lugar de falar bobagem no meio da rua sobre Revolução de 64 e minimizar uma violência que foi brutal e sistemática
e avassaladora, em grandes proporções, não foi pouca coisa, não. Foram 21 anos de muita violência. Mas que não foi só isso. Assim, o Brasil tem uma tradição violenta desde o descobrimento, que nunca lida, né? A própria escravidão também, as consequências da escravidão, e que vem se somando. Então, em algum momento, a gente precisa criar limites para tudo isso. E tomara que o filme consiga dar uma... A Juliana depois acabou indo... o Rubens Paiva foi a entrada dela nesse mundo militar. Ela diz que essa pesquisa acabou meio que deixando ela preparada para entrevistar o próprio Jair. Mas vocês viram aí pelos depoimentos que a gente traz. A gente traz agora uma entrevista recente do Intercept, com detalhes da morte, de como o corpo foi desovado, e essa reportagem da Veja lá de 86, como as torturas foram aplicadas. A Juliana fala nessa entrevista também que o comando da ditadura sabia desse assassinato. Tem documentos e memorandos que o general Orlando Geisel, que é o irmão do ditador Ernesto Geisel, foi informado da execução do Rubens Paiva. Não se trata, né, Sofia, aquela coisa, a gente de ter uma ligação muito próxima com essa história, mas isso aqui é inaceitável. Eu vi ali até que você quase passou mal ali com o relato. Cara, não, aquilo ali... sabe o que me dói mais pensar, Pedro? É que não foi o único. O Rubens Paiva é um dos casos mais emblemáticos, assim como o Zuzu Angel, assim como o Vladimir Herzog, são os casos mais emblemáticos. Mas aquilo era o cotidiano. Sim. Do que acontecia naquela época. Dos militares e das forças policiais, hoje, né? Dos militares e das forças especiais, também não vamos fazer de conta que acabou, né? Não é mais tão institucionalizado como era naquela época, mas a tortura ainda existe, a gente sabe disso. Mas é isso que me pega mais pensar, ok, o Rubens Paiva foi um desses. Quantos outros teve? Quantos outros teve? E a verdade é que a gente só tem estimativas. A gente sequer tem os números exatos porque houve todo um esforço para apagar tudo isso. Exato. Então, e a Fábrica de Ideias da Cris ainda colocou uma questão aqui que é bem válida. Né? Isso tudo aconteceu com o Rubens, que era um deputado. Imagino com Pedro, travestis, favelados. Triste demais. Exato. E a gente sabe que essas populações foram muito perseguidas. Operação Tarântula, gente. Se vocês querem saber como é que era a vida de pessoas trans na ditadura, vão atrás da Operação Tarântula. Mas, enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos, Sophie, sobrevivendo a esses cortes bem tranquilos, dentro do tom que eu trouxe aqui. Beleza. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que o plantão ainda não acabou.